todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu falei, esse é um dos versículos que a gente mais cita, mais decora, né, mais guarda. Muitos têm esse versículo como um de seus preferidos, né? E realmente é um ótimo versículo, mas como eu sempre falo, irmãos, a gente precisa entender, né, e tentar colocar isso realmente para fazer valer na nossa vida, né? Porque é um versículo muito bonito, lógico, mas o que isso muda a minha vida? Como que isso pode ser usado para dentro da minha vida, né? Então ele fala, eu estou na versão aqui nova Almeida atualizada, né? Mas a de vocês não deve ser tão diferente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E a gente sempre comenta isso aqui, o Vitor sempre faz um adendo em relação a isso, né? Quando a gente vê aqui, sabemos que todas as coisas cooperam, irmãos, o que seriam essas todas as coisas? O que são essas todas as coisas? Vamos conversar, irmãos. Que silêncio é esse? Sabemos que todas as coisas cooperam. Ah, mas o que é todas as coisas? Todas elas boas nas situações boas, as ruins, as que a gente fez acontecer e aqui foram ao acaso, todas, né? Essa é a ideia, porque às vezes a gente lê o versículo e a gente fala todas as coisas, mas só vai pensar nas coisas boas, né? Ah, tudo que Deus me dá, todas as graças, todas as bênçãos, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, elas cooperam, obviamente. Mas quando fala todas, irmãos, também incluem dificuldades, problemas, doenças, sei lá eu. São todas as coisas. Então, tudo que nós passamos, irmãos, cada um de nós passa, ela tem que cooperar para o nosso bem. É claro que nós aprendemos com bênçãos, mas nós aprendemos muito com dificuldades também, não aprendemos? A gente aprende muito com problemas. Então, essas coisas também nos fazem bem. Também cooperam para que a gente cresça, se desenvolva, se fortaleça. Então, quando a Bíblia coloca que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso tem que ser para a gente uma fonte de esperança. Então, quando a gente estiver passando por dificuldades, por problemas, lembra que isso também está cooperando para que você, de alguma maneira, cresça. Não é só nas bênçãos que Deus está conosco. Se nós estamos passando por problemas, e todos nós temos nossos problemas, Deus também está conosco nesse momento. O problema é que quando a gente está no meio do problema, né, a gente não consegue enxergar isso, porque a gente tem os nossos olhos voltados para o problema e não para a solução do problema. Todos nós somos assim. O que a Bíblia está querendo colocar, o que Paulo está colocando aqui, é que a gente tem que aprender a, mesmo dentro desses problemas, saber que aquilo está cooperando para o meu bem, desde que esse versículo ele tem uma condição, né, daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, se você está nessa situação, se você ama a Deus, se você é chamado de acordo com o propósito dele, tudo o que acontece na sua vida é para o seu desenvolvimento, é para o seu bem. Mas a gente precisa aprender isso. E a gente só aprende isso passando por esses problemas e por essas dificuldades. Se você e eu puxar na nossa vida aí, agora que você enfrentou tal problema, que você passou por aquela dificuldade, você não cresceu com aquilo? Aquilo não te deixou melhor? Mais forte? Só que no momento do problema, talvez você não pensasse assim. Talvez se a gente pensasse assim no momento do problema, o problema teria sido menor ou mais fácil de enfrentar. Mas o problema é que a gente quer resolver o problema do nosso jeito, esquecendo que aquilo é uma maneira que Deus está fazendo para que a gente cresça.
Então, tudo na nossa vida, irmãos, desde que você ame a Deus e seja chamado segundo o propósito dele, é para o nosso bem. Então, que esse versículo seja para a gente uma brisa de respiro, né? E não uma opressão, uma aflição. Ele vai falar também, e ele vai entrar aqui num assunto que até o Caio estava comentando, a gente sempre comenta. Pois não, Vitor. Não só para você, para todos nós. O ser humano é assim, a gente quando entra num problema, a gente foca muito no problema e esquece que se Deus predestinou, quem sou eu, um coitado de um mortal, para mudar o que Deus predestinou? Como é que isso funciona? Então, por isso que o versículo antes fala assim, porque os que a gente não conheceu. Então aí que está. Aí que Deus. Ah, não. Vamos ficar nisso. Pois já tira isso. Essa tecnologia. Pois não. Mas que Deus, de antemão, primeiro, mandou você primeiro, ele conheceu. Então, assim, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu acho que ele sabe que você já foi obrigado
a seguir aquilo. É a mesma coisa, você precisa, por exemplo, do jogo de futebol. Deus sabe o placar lá no final. Mas se você não jogar o jogo, se você ficar parado, Deus já sabia que você ia ficar parado. Ou seja, você tem a responsabilidade. Entendeu? Então, assim, não é porque Deus está acima do tempo, a Bíblia fala 1000 anos para Deus, isso vai nos eximir de qualquer culpa. Assim, antes desse predestinou, fala que ele conheceu primeiro. Deus conhece primeiro. Então, isso, a gente não pode inverter, que o pessoal fala, colocar o predestinou primeiro e conhecer depois. Não, primeiro ele conhece, depois ele predestina. Entendeu? Então, se você inverter, vai dar a impressão do calvinismo, aquela coisa de que não, Deus já condenou o bebê para o inferno. Isso não existe, isso que eu estou falando para você. As pessoas não nascem umas para ir para o inferno, outras para ir para o céu. Então, a gente passa por esse período aqui na Terra e a gente pode conhecer o que é de Deus e o que não é. E você pode decidir. Mesmo que Deus... Eu acho que Deus nos criou todos para ir para o céu. Todos. Na verdade, Deus não quer criar nenhum. Mas as pessoas têm livre-arbítrio para escolher o caminho. Predestinar quer dizer que é antes de você nascer, você já tem o seu destino todo traçado. Ele predestinou para ir para o céu, mas a pessoa que Não, mas é no céu, da vida. Então, essa é a ideia, irmãos. Deus quer que todos sejam salvos, não quer? A Bíblia fala isso. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Então, se a gente negar isso, nós estamos negando a palavra de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Que todos, o mundo inteiro, seja salvo. E Ezequiel fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio também. Exato. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas, e é isso que as pessoas começam a viajar, né, e vão criando calvinismo, e aí as pessoas deixam de seguir a Bíblia e começam a seguir a ideia de A, B, C, D, que nem sempre são ideias corretas. Então, Deus quer que todos sejam salvos. Ponto pacífico. Ele mandou o filho dele como exemplo de bondade, misericórdia e salvação, e ele ainda falou que não era só para os judeus, era para todos. Então, ele queria que todos alcançassem salvação. E isso desde o início. Lembra lá, quando ele escolheu Jesus, lembra quando ele chamou Abraão? Era para todas as famílias. Ele não chamou Abraão e falou, Abraão, a sua família vai salvar só os judeus. Ele falou, todas as famílias da terra. Então, desde o início, Deus quer que todos sejam salvos. Ponto. Mas essa escolha de ser salvo ou não, vai partir de quem? Nossa. Cada um de nós escolhe se queremos ser salvos ou não. Tranquilo até aí? Não foi o que Josué perguntou? Isso. Então, nós escolhemos, eu quero ser salvo e eu quero não ser salvo. Não vamos falar aqui que para ser salvo precisamos aceitar Jesus, mudar de vida, querer arrepender, batizar, a gente sabe disso. Então, cada um de nós, cada ser humano, escolhe se quer ou não ser salvo. É aquilo que eu falei um tempo atrás, o presente de Deus. Qual é o presente de Deus? A graça dele, o Filho dele. Como um presente eu posso aceitar ou não. Eu posso falar para Jesus, Jesus, aceito o seu filho. Ou eu posso falar, tá bom, não quero. Eu tenho esse, como a gente sempre fala, né? Livre-arbítrio. Não quero aceitar. Tá bom. Deus, ele permite que eu tenha a minha decisão, não permite? Porque senão eu seria um robô. Deus não quer robô, ele quer filhos, pessoas que pensam. Então eu posso escolher ou não ser salvo. Mas se o destino de Deus, ele me predestinou para ser salvo, como a gente está falando aqui, e é aquilo que a pessoa não entende, ou não quer entender, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Então, Deus, desde o início, quer que todos sejam salvos. Mas eu posso aceitar ou não. Se eu aceitar, o Caio falou isso, acho que 2 semanas atrás, não lembro, Caio, quando você estava falando sobre dessa ideia geral, né? Individual. Então, o plano geral de Deus, que todos sejam salvos. Mas ele dá liberdade para que cada um escolha.
Se você escolher ser salvo, você é um desses que ele predestinou, porque desde o início ele destinou. O Caio deu esse exemplo, né, um exemplo que eu também sempre uso, sobre o jogo de futebol. Quem vai ganhar hoje, Espanha e Argentina? Não sei, eu torço que seja a Espanha. Mas eu não sei. Deus sabe. Sabe. Não que Deus está preocupado, né, com quem vai ganhar. Né? Esse é o menor dos problemas para Deus. Né? Mas ele sabe quem vai ganhar. Mas como o Caio mesmo falou, para ganhar, o jogador não tem que se empenhar, correr. Ele tem que fazer isso. Então, através do esforço dele, da decisão dele, ele vai chegar num destino, ganhar ou perder, certo? Se ele entrar em campo e ficar de braço cruzado, sem correr o tempo inteiro, ele vai perder. Mas por quê? Ele escolheu fazer isso. Deus já sabia que ele iria perder, não sabia? Mas ele escolheu. Se ele entrar em campo e der 100% e correr e não sei o quê, ele vai vencer. Mas Deus já sabia disso, porque Deus sabe de tudo, irmãos. Então, essa ideia de predestinação é que não importa o que você decida, e a decisão é sua, Deus já sabe o que vai acontecer. Então, se você escolher aceitar o Filho dele, a graça dele, você será salvo. Porque ele já predestinou isso, porque todos aqueles que aceitam serão salvos. Aqueles que não aceitam também já estão predestinados, porque Deus já sabia que ele não escolheria. Mas não que Deus olhe assim e fala: Wagner, eu gosto de você, eu vou te salvar. Vivi, de você eu não gosto muito não, eu vou te condenar. Não, ele quer que todos sejam salvos. Mas se o Wagner quiser ser salvo, ele será. Lógico, se for fiel, enfim, a gente sabe disso. E se a Vivi não quiser, ele também sabe. É isso que é a ideia da predestinação. Deixa eu pegar. O Wagner levantou a mão primeiro, depois o Vitor, depois o Caio. Isso o ponto que Romanos fala, aqui no versículo 28 ele fala: pois sabendo todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Às vezes as pessoas não entendem e a gente não fala muito disso. Deus, como qualquer uma pessoa, quer ser amada. Nós não servimos a Deus pensando apenas na salvação. Deus quer ser amado. Quando a gente ama uma pessoa, o que a gente não faz com ela? Então, o plano de Deus, quando ele criou Adão e Eva e a humanidade, era como um pai que defende o seu filho, a sua família, mas que também espera ser amado. O Senhor Jesus, ele trouxe o amor de Deus para mostrar como Deus ama o ser humano e para mostrar ao ser humano como amar a Deus. A gente não fala muito do nosso amor para com Deus, a gente está falando do amor de Deus com a gente. E como é que Deus manifestou esse amor por nós? Através do nosso Senhor Jesus, dando ao homem a oportunidade de se reconciliar com Ele. Então a gente precisa partir do princípio que quem rompeu a relação pai e filho foi o filho. Como a história do filho pródigo. Não foi Deus. Então Deus, através do Senhor Jesus, trouxe ao homem a oportunidade de se reconciliar com Ele. Mas Deus não quer pela imposição do chicote, da violência, que é o da carne de ninguém. Deus quer o que de nós? Deus espera de nós, aceitando o Senhor Jesus. A gente tem amor por Ele. Então, quando você tem amor por Deus, você o aceita como seu pai, e você busca a reconciliação, Deus quer ser amado, Ele quer ver você agir. Como é que você vai agir com uma pessoa que você ama? Agredindo, sendo estúpido, chutando o pau da barraca, dizendo não, negando? Não, você não vai fazer isso. Ao contrário, você procura todos os mecanismos que o amor oferece para poder agradar aquela pessoa. Então a gente não fala muito disso, mas a esperança que Deus tem no ser humano, que Ele espera em nós, é que a gente manifeste o nosso amor por Ele. A palavra de Deus fala, não é só Deus que manifesta o seu amor por nós. Mesmo porque Deus já fez isso. As pessoas queriam que Deus fizesse o quê? Descesse do trono e viesse até ela. Deus fez. Através do Senhor Jesus. Mostrando o seu amor. Então Deus espera de nós que nós o amamos. E aqui Romanos fala das pessoas que o amam.
Então, Deus espera que aquelas pessoas que o amam façam, demonstrem, apresentem o seu amor para com Deus. Então, nós cristãos precisamos entender que quando nós tornamos filhos de Deus através do Senhor Jesus, nós também temos que ter esse sentimento de amor para com Deus, de gratidão, de entrega. Então, eu vou viver para Deus, a partir de agora, uma vida que agrada a Deus. Por que eu vou fazer isso? Porque eu amo a Deus. Então, Deus deu ao ser humano a capacidade de decidir o que é o livre-arbítrio. Eu posso amar a Deus ou não. Eu não quero ver minha vida. Do jeito que eu bem quero. Não quero envolver Deus nisso. Até reconheço que é meu Criador, mas eu não quero. Então, eu não vou fazer nada para. Se você não tem amor por uma pessoa, você não vai demonstrar nada por ela. Talvez você possa não fazer mal, mas pelo menos você vai ser diferente. E Deus não espera isso de nós. Não é isso que Deus espera de nós. A palavra de Deus, ela tem essa mão de viaduto. Uma mão vai e uma mão vem. Deus deu de um lado e ele espera de nós. E muitas vezes o cristão ele não entende isso daí. Ele fala assim, eu tenho que obedecer a Deus. Tipo, é penoso, sacrificante, mas eu tenho que obedecer a Deus, porque sabe como é que é? A palavra de Deus fala que eu tenho que obedecer. Não, é errado esse conceito de cristianismo é totalmente errado e fora da palavra de Deus. Deus quer ser amado. Ele quer que nós demonstramos. Se você ama a Deus, então mostre para Deus o seu amor. E eu mostrando meu amor para com Deus, Deus vai cumprir aquela promessa de oferecer a salvação, a vida eterna com Ele. Esse tem que ser o conceito. Deus nos ama, nós amamos a Deus. E um dia, quando chegar o tempo que Ele quiser, nós vamos nos unir a Ele. Porque nós nos amamos. E as pessoas não entendem isso daí. E acham que Deus ele tem que ser obedecido, porque sabe como é que é? Se eu não obedecer, eu vou perder minha salvação, porque Deus é um Deus da justiça de Deus. É um Deus que é ser amado. É isso, como você falou, é uma via de mão dupla. Uma mão vai e uma vem. Então Deus mostrou seu amor para conosco. E nós? Como é que está o nosso problema com Deus? Então não é pelo medo, pela imposição, pela dureza da palavra de Deus, não, é por amor. Eu tenho que ter amor para com Deus. Porque quando eu amo uma pessoa aqui na terra, eu demonstro esse amor por ele. Eu faço tudo por ele. Eu dou até um pedaço de mim. Sim. Por ele, se for preciso. Sim. Não é verdade? Porque eu amo. Então. Esse assunto é sempre polêmico aí no mundo, né, de predestinação, né? Mas uma coisa que eu percebo no texto é que está falando no coletivo, né? Predestinou, nunca é individual, é coletivo, né? Então, assim, eu penso que a igreja de Cristo está predestinada para a salvação. Ela vai ser salva. A pergunta é, eu estou fazendo parte da igreja de Cristo? Eu estou perseverando? A igreja vai ir, eu vou? Eu tenho que perseverar, eu tenho que aceitar, tenho que, enfim, continuar. É uma decisão caminho, né? Que cada um de nós vai tomar. A igreja, o coletivo vai, mas eu vou? Essa é a questão, né? Aí eu posso tanto ir quanto me afastar também, né? Perseverando se eu fizer isso. Outra coisa que eu queria falar também. Pois não, Vitor. A questão histórica também, né? Eu gosto de pesquisar, né? Eu já pesquisei historicamente essa questão. Existe mesmo essa ideia, né? Essa visão que Deus predestina algumas pessoas, esses aqui vão ser salvos, mas esses aqui não. Já predestinou, já está condenado, pronto. Esses aqui vão, esses aqui não. Esse determinismo, né? Dupla predestinação, na verdade. Deus predestinou uns para os céus e predestinou outros para a perdição. Seria uma dupla predestinação. Isso aí, até se a gente pesquisar na história da igreja, ninguém tinha essa ideia até o quarto século com Agostinho. Agostinho que começou a introduzir essa ideia que mais tarde, né, os reformadores aderiram. Né? E aí você percebe, né, que foi essa visão foi uma ideia que não é bíblica nem no começo da história da igreja. Durante 300, 400 anos não existia, né? E eu vejo também, além disso, desculpa me alongar, que é um problema mais ocidental também, porque se você for ver as igrejas ortodoxas, eu não estou falando que estão certas, né? Se você vê como as igrejas ortodoxas acreditam nesse assunto, você vai ver que nenhuma delas, ou praticamente 95% delas, também não acreditam.
é uma coisa que foi imposta durante um período da história, foi aderida a um período da história, e que é muito mais ocidental do que oriental. Legal, obrigado, Vitor. Caio. A única coisa que eu ia falar sobre essa questão é a gente entender que Deus nunca vai ser pego de surpresa. Eu vejo dessa forma, a predestinação. Não importa o que eu vou fazer, eu não posso achar que eu tenho a capacidade de fazer algo que Deus não fala, nossa, por que ele fez isso? Como se Deus não tivesse o conhecimento. Então, quer dizer, nada que a gente faça, Deus não vai gostar, Deus vai ficar triste. Agora, dizer que a gente pegou Deus de surpresa, isso é uma. Por isso que Deus não quer, Deus determina as coisas. Ah, Deus ele não sonha, Deus ele sabe. Por quê? Porque ele sabe das coisas, né? Então, nada que a gente vai surpreender. Mesmo assim, mesmo sabendo, a gente ainda pede para o Pai ainda. A gente, né? Mesmo sabendo, antes, a palavra fala que antes de dar a palavra na boca, ele já sabe. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não, porque para as pessoas aqui, se eu falo alguma coisa para você, eu posso pegar de surpresa, vice-versa. Mas para Deus isso jamais vai acontecer. Então, essa questão da sua humildade, né? De falar assim, não, eu vou falar, mas eu já sei que meu pai sabe, mas ele quer me ouvir. É isso, irmãos. O problema de tudo isso é como eu falei, eu sempre toco nesse assunto, é que a gente quer comparar Deus com a gente, né? Como a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, a gente não consegue entender como é que Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Porque a gente começa a comparar, não, mas não é possível, como é que Deus... Por isso que ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele não é onisciente, onipotente, ele é Deus. Se a gente não conseguir colocar isso na nossa cabeça, vai ter lá o Agostinho, vai ter o Calvino, vai ter qualquer um que vai começar a formar ideias e, como sempre, né? Sempre que alguém forma ideia, tem pessoas que vão seguir aquelas ideias. O ser humano é assim, ele quer ter algum ponto para seguir. E vão usar muito isso como desculpa. Não, eu queria tanto seguir a Deus, mas ele já destinou que eu vou para o inferno, então, como eu brinquei no começo, quem sou eu, um coitadinho do ser humano, para mudar a vontade? Não é isso, irmãos. Outro exemplo tão prático, que a gente entende no nosso dia a dia, mas quando se trata de Deus, não. Nós não vamos ter um almoço aqui, se Deus quiser? Não vai ter uma feijoada? Então já não está predestinado que quem ficar aqui depois do culto vai participar de uma feijoada? Já não está predestinado? Tá. Agora vamos supor que eu queira ir embora. Eu vou participar da feijoada? Não. Por quê? Porque eu não quis ficar. Se eu ficar, eu não vou participar da feijoada? Vou. A gente não entende isso. Se eu for embora, eu posso falar, puxa vida, hein? Mas o pessoal da igreja é mau mesmo, não deixou participar da... Não, eu que não quis participar. É a mesma ideia, irmãos. Nós temos uma salvação que Deus prometeu que Ele quer salvar todo mundo. Mas para participar da salvação, eu tenho que estar lá. Como o Vitor disse, eu tenho que pertencer à igreja de Deus. Se eu decido não pertencer, eu estou decidindo não ser salvo. É simples assim, quando a gente quer entender isso. Eu já estudei bastante isso também em outras épocas, né? Em teologia. Existe outro ponto que as pessoas não falam muito, mas que ele é para a gente pensar. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos. E que o pecado nos separa de Deus e nos conduz à morte. Tá bom. Então vamos voltar para a predestinação desse conceito que eles criaram aí, como o homem criou. Como Peter falou. Pela predestinação, todos nós estamos condenados. Então não tem essa de que Deus vai salvar um e vai condenar outro. Não tem como. Porque o pecado não é para todos. Então, se estamos predestinados, se o pecado nos conduz à morte, segundo a palavra de Deus, e nos afasta de Deus, nos conduz à morte, certo? Se todos nós que nascemos neste mundo pecamos, pela predestinação, todos nós somos condenados. Então, sem salvação para ninguém. É isso que eles não falam. Todos nós pecamos. Então, todos nós estamos condenados à morte. Então, não tem salvação para ninguém. É só a pecado da morte. Não é verdade? O salário do pecado é a morte, né? Não é verdade?
Então, sai da pecado da morte. Então, tá todo mundo. Então, dentro da disciplinação, esse conceito que eles criaram aí, que o William falou, é um conceito errado por causa disso. Se a palavra de Deus nos fala claramente que o salário do pecado e a morte, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, todos nós pecamos e carecemos do plano de salvação de Deus, que é através de Jesus. Então, já estamos predestinados. Todos nós vamos para o inferno. Acabou. Então, não tem esse conceito que eles criaram, ele vai contra até a própria palavra de Deus, porque eles não tocaram nesse ponto. Alguns vão ser salvos e outros vão ser salvos por Deus. Porque a palavra, então Deus se tornaria mentiroso quando ele fala que todos os pecados carecem de Deus. O salário do pecado é a morte de Deus, não é mentiroso. Então o homem esqueceu de tocar nisso. O pecado nos conduz para a morte. Se todos nós que nascemos pecando, então todos nós já estamos predestinados a morrer e inferno. Então Deus, esse é o conceito da predestinação, porque envolve o pecado. Eles não falam do pecado. Eles não vão lá. Eles não foram lá dentro da Bíblia e olharam esses pontos onde fala do pecado, da palavra, a palavra de Deus fala sobre o pecado e qual o destino daqueles que pecam. Então, se todos nós pecamos e estamos destinados a morrer, então não tem predestinação. Ao nascer, já está definido, já está pré-determinado o nosso destino. E sim, seria dessa maneira assim, se não houvesse Jesus. A graça de Deus. É isso. A graça de Deus. Como é que Deus manifestou a sagrada? Através do Senhor Jesus. Então ele deu ao homem essa oportunidade de mudar o seu destino. Eu posso mudar meu destino. Porque se o pecado vai me levar à morte, eu não quero morrer, eu tenho esse privilégio de Deus, ele me dá essa oportunidade através do Senhor Jesus de mudar o meu destino. Então, ninguém nasce nesse mundo e já vem predestinado a ir para o inferno. Não. O pecado me conduz a isso, mas Deus, através da sua misericórdia, do seu amor, da sua compaixão, me ofereceu uma oportunidade de mudar o meu destino. Porque o meu destino já está selado. É verdade? Ao nascer nesse mundo. Eles não explicaram muito bem isso aí. Eu acho que eles esqueceram disso. É porque quando a gente. Foi de propósito, foi uma falha, todos eles esqueceram de voltar do lado do pecado. É aquilo, o Caio vai falar, é aquilo, irmãos. O ser humano, ele sempre vai buscar dentro da Bíblia, da palavra de Deus, alguma coisa para que ele queira ter um destaque acima da própria palavra de Deus. E aí essas teorias, ideias vão surgindo, pessoas vão ouvindo e transformando aquilo acima da palavra de Deus. Esse é o grande problema. Se transforma em doutrina. Aí. Então, o que o Wagner falou é o principal ponto, tanto calvinista quanto arminiano, todo mundo, assim, com a não ser a igreja ortodoxa, que é uma exceção da exceção, chama-se um ponto, adventista também, que chama-se depravação total. O Wagner escreveu tem nome, chama depravação total. É o pessoal, todo mundo acredita, você pode ser assembleante, pode ser batista, todo mundo vai pregar depravação total. Agora, e qual que é o problema da depravação total? É isso, o bebê já nasce em pecado. De verdade, o pessoal prega isso. E aí o que acontece? A consequência você já está destinado para o inferno. A consequência vai ser essa. Então todo mundo que você chega no podcast, na rua, e você vai conversar, pelo menos a minha experiência que eu tenho, o Victor também tem, os irmãos também têm, vai chegar exatamente no mesmo ponto. Os bebês têm pecado. É um nível que chega nisso. Por quê? Por causa disso. Porque fala que o bebê já veio para esse mundo já pecado, já destinado para o pecado. E aí está toda essa doutrina de predestinação, um lado do outro vai acabar dando no lugar. Então, isso na verdade eu falo por experiência própria, quando que a minha cabeça mudou. Quando você, o Diego, falaram assim, olha, cara, aqui lá em Gênesis está falando mocidade, do hebraico, né? Do hebraico. Não está falando, Salmo 51, não está falando desde que você nasceu. E aí eu fui procurar lá no hebraico, é verdade, não está falando que você nasceu, só que enquanto a gente tem essa noção de que o bebê já está condenado, que o bebê já nasce em pecado, a conclusão é que nem a do Wagner. Não vai ter como ter outra conclusão. Você já era. Você já pronto, você já está. Agora, a partir do momento que não, eu sou culpado do meu pecado, eu decidi pecar, Romanos 1, 2, 3, eu sou errado.
Eu não fico terceirizando a culpa para Adão, terceirizando a culpa para minha mãe, terceirizando a culpa, sei lá, para quem terceirizar a minha culpa. Então, quando a gente chegar com uma pessoa que vai ter a denominação, assim como eu era também, é colocar para a pessoa, olha, o bebê, ele é bom, ele foi feito em mais semelhança de Deus. Quem é culpado é você. E a gente não é diferente do bandido. A gente não é diferente, a gente merece morte também, porque a gente é pecado. Só que hoje no mundo não, eu sou bonzinho. Todo mundo fala que eu sou bonzinho, eu não sou tão ruim, o ruim é o outro. Então, nessa questão da predestinação, a gente tem que entender. A culpa do pecado é minha. Entendeu? É minha a culpa do pecado. Aí, se não for minha a culpa do pecado, vai cair. O que o Wagner está falando, o que ele está falando, vai cair. Se a culpa do pecado é de Adão, se a culpa do pecado é do meu pai, se a culpa do pecado é de qualquer um, eu já vim aqui já condenado com o pecado e acabou. Não tem saída disso. E mais uma vez, é um problema ocidental também, esse do pecado original. Oriental esse também não tem. E tá vendo, irmãos, como a gente... Tudo isso nós estamos falando. Qual que é a raiz de tudo isso? Doutrinas humanas que estão querendo colocar acima do que a palavra de Deus diz desde o início de tudo. Qual é o início de tudo? Deus quer que todos sejam salvos. Os bebês nascem puros, santos, à imagem de Deus. A partir do momento que caem no pecado, estão condenados e precisam de Deus. Só que você escolheu pecar. É isso, é simples assim, não é? Mas tudo isso volta a quê? Quando a gente não quer assumir as nossas culpas, porque nós somos assim. Eu sempre vou arrumar um culpado para aquilo que eu faço. Não, eu pequei. Mas eu pequei porque culpa do meu pai, culpa da minha família, culpa da minha mãe, culpa do ambiente que eu vivo. A culpa é sua. Você decidiu pecar. Acabou. E quando você vai ninguém para culpar, culpa do Adão. Não, a culpa foi lá do Adão e da... A culpa é sua. A culpa é minha. E isso, irmãos, ponham na cabeça, em toda situação. A culpa dos seus problemas somos nós. Vou fazer uma brincadeira só com isso que o Wagner falou agora, né? Tem um meme na internet que tá assim, tipo, a gente chegando, os cristãos chegando no céu e encontrando Adão e Eva, e todo mundo correndo atrás deles. Para socar Adão e Eva. Mas a culpa é nossa, irmão. Então, seja Calvino, seja Armínio, seja quem for, irmãos. Volte para a palavra de Deus. É isso. Nós estamos destinados, se permanecermos fiéis, aceitarmos a palavra de Deus, pela graça de Deus, dar o Filho dele. Você quer um sacrifício maior de alguém fazer por você do que dar o Filho dele santo, puro, pelo seu pecado? Por que Deus faria isso se ele já destinou você para o inferno? Não, com todo respeito, não seria uma falta de inteligência de Deus? Eu condenei a Lu, mas mesmo assim eu vou fazer meu filho morrer por ele. Mas se eu já condenei, por que eu vou matar meu filho por ela? Então, irmãos, quando a gente volta para a palavra de Deus, é tão simples entender predestinação. Sabe, Júlio, Jesus veio ensinar uma coisa dura para nós. Tipo, se uma pessoa vem nervosa, raivosa, te humilhando, falando mentiras e ainda te bate, tá na sua cara. Jesus falou que é pra gente oferecer a outra face. Aí, a princípio, você fala, isso não é humano, mas não é mesmo. É divino. Porque se você se indigna, fica com raiva, se inflama, e dá na cara da pessoa e fala um monte pra pessoa, você vai ficar diferente. Né? Mas é da vontade humana mesmo. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Se a pessoa vem. O Espírito Santo tem que me segurar muito. Porque tem algumas pessoas que são difíceis, né? Aí eu tenho que me segurar muito para me calar. Porque Jesus falou assim: e a outra face? É difícil. As pessoas daquele tempo foi tudo. O que você está pedindo? Os discípulos falaram assim: aumenta a nossa fé. Porque mas é isso, irmãos. Então, tudo que nós estamos vendo, irmãos, nós estamos aqui em 2 versículos.
Tudo não gira a isso? Pessoas que querem fugir da simplicidade do Evangelho. E aí vão montando ideias, vão montando doutrinas, vão... Por quê? Para não aceitar a verdade que eu sou culpado pela minha perdição, porque eu escolhi a minha perdição. Nós vamos viver. Faz tempo, Vivi. A minha avó, ela foi uma pessoa muito difícil. Ela, né? Desde quando ela falou assim, agora era chata. Aí, quando eu tinha 14 anos, ela conversou um pouco sobre a história da vida dela, né? E foi uma história muito triste, assim, né? Aí, provavelmente ela foi uma mulher católica, mas assim, ela era sempre nada, né? Mas naquela época, as pessoas mais velhas, a maioria eram católicas, né? E aí, eu lembro muito bem que ela falou que o marido dela separou o marido dela, e aí ela falou assim, eu já estava no pecado mesmo, aí eu chutei balde no pecado mesmo. Eu lembro dessas palavras da minha avó, porque ela acreditava, né? Ela morreu acreditando que uma vez que ela errou, já era, porque na mente dela, o certo dela era, né, casar, ter filhos, e morreu aqui marido, né? E como isso não foi acontecendo na vida dela, ela acreditou que já era. Então, assim, na mocidade dela, ela fez um monte de outras coisas, baseadas também nas necessidades, né? Mas assim, ela já com essa consciência. Não, é essa mesma ideia, né? Ela criou na cabeça dela a ideia que não, é isso aqui mesmo, então já que é isso mesmo, eu não tenho como mudar. Não, tem. Era só voltar para a palavra. Não, Deus me criou não para isso. E ao mesmo tempo, né, quando eu comecei a ter curiosidade sobre aquilo, já era muito a palavra de Deus e e logo quando eu frequentei outras denominações, e aí não me encaixei. Só que eu acreditava que quem sabe nada era ele. Porque eles conheciam, eu não. Quando eu comecei, aí eu falei, quer saber, eu não quero mais saber. E aí eu comecei a ler o Velho Testamento. Quando eu cheguei lá nas leis, né, eu falei, já era para mim. Eu tinha esse pensamento triste, já. E aí, Deus, né, tem misericórdia de mim, né? Daí foi no ano seguinte eu comecei a ter aula da Bíblia. E aí eu lembro que nas aulas, eu lá em São Bernardo, nas aulas, quando começou a falar sobre plano de salvação de Jesus, eu comecei a chorar na aula, porque eu falei, vixe, Deus, sem jeito, né? Né? E é bom. Então, assim, quando a gente começa a ler e não tem nada, um pouco de alguém vai poder realmente é o que É isso, irmãos. E aquilo, quando então a Vivi pode falar que ela foi predestinada para a salvação. Porque ela estava lá atrás, viu? Primeiro pensou, não tem jeito. E aí depois viu, não, tem jeito. Ela foi atrás, Deus a conduziu. Como cada um de nós, Deus nos trouxe até aqui. Cada um de um jeito, cada um teve a sua história. Mas Deus nos trouxe. Se lá atrás eu tivesse pensado, não é isso que eu quero. Eu escolhi o meu destino. Essa é que as pessoas não entendem, né? Nós escolhemos nosso destino. Mas seja qual for a escolha que você faça, Deus já sabe, porque Ele é Deus, irmãos. E é isso que a gente precisa entender. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o nome do neto, do bebê, da Vivi. Aí você pode pensar, mas como é que pode? Ele nem nasceu. Mas Ele é Deus. E o bebê da Vivi, o neto do bebê da Vivi, vai escolher se quer ser salvo ou não, né? Se Deus não voltar até lá, as regras não vão mudar. Então nós escolhemos nosso destino. A ideia da predestinação é isso. Seja o que você escolha, Deus já sabe. Mas a escolha é sua. Pois não, Bia. Eu vou fazer a pergunta que é assim, quando ele for parecido. Mas é que a gente nasce, tudo que aconteceu comigo foi Deus que. Tudo que aconteceu comigo? Foi Deus que já tinha feito, foi eu que. Então, Maria, é isso. Deus já sabe tudo o que você vai fazer até o dia da sua morte. Deus já sabe. Porque Ele é Deus. Mas quem escolhe o que vai fazer é você. Vamos supor, eu estou agora falando... Oi? Uma coisa
Então, Alguém aí aquilo que não sou eu que escolhi, que veio pelas circunstâncias, vai me atingir de alguma maneira. Mas sou eu quem vou lidar com aquela situação. Vamos supor que, sei lá a Simone decida amanhã se separar de mim. Eu tenho como mudar isso? Não, ela escolheu. Fui eu que quis? Não, ela escolheu. Tá bom, é uma decisão dela. Agora, o que eu vou fazer com isso? Aí é que mora o perigo. Eu vou olhar para Deus e falar, puxa vida, Deus, olha, eu sigo o Senhor a vida inteira. Agora o Senhor tirou a minha esposa. Ai, eu vou abandonar o Senhor. Eu vou falar, Senhor, eu não queria, não fui eu que provoquei isso, mas eu vou continuar fiel. Então a decisão do que vai acontecer sempre vai ser nossa. O que vai acontecer com a Simone, não sei, ela escolheu. Então tem coisas que nós não controlamos. Aliás, muita coisa a gente não controla. Não é? O problema reside aonde? O que eu vou fazer com aquilo que eu não controlo? Esse é o ponto. Eu vou abandonar Deus por causa disso? Ou eu vou falar, Senhor, eu não controlo isso. Mas eu vou... Oi? Não, que é isso? Isso que eu digo, me ajudou foi isso, não pelo minha mais dele. Então você acabou de se encaixar em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu vou olhar para trás para as coisas ruins que aconteceu comigo e falar, Senhor, eu não queria que tivesse acontecido. É lógico que eu não queria. Mas isso me ajudou a trazer para o Senhor. O que aconteceu comigo mudou minha vida em 1000%. Deu uma guinada. E hoje eu vivo a graça de Deus porque aconteceu coisas difíceis de passar, mas Pois é. o Senhor queria mudar a minha vida daquela maneira e eu glorifico a Deus por isso. Agora, Às vezes a gente esquece. Eu falar que as coisas que eram para o Deus é para aqueles que decidiram que, independente das circunstâncias desse acontecimento, porque na vida tudo é consequência e causa. Causa gera consequência. Às vezes, uma determinada consequência, perdemos. Mas lá atrás tem uma causa. Por exemplo, você toma uma decisão errada, passa 10, 20 anos, começa eu falei por experiência, agora você sabe disso, decisões que eu tomei errado. Hoje eu estou colhendo ou estou vivendo aquelas consequências. Mas não foi erro de Deus. Foi eu que tomei uma decisão errada na minha vida e tenho que pagar o preço. A questão é se você tem maturidade para entender isso na palavra de Deus. Como você disse, se eu estou sofrendo nesse momento, muito da minha vida, de angústia, de tristeza, de uma perda, isso me leva, às vezes, a perder o equilíbrio emocional e até enfraquecer a fé. Se eu não tiver alicerce. E tem que estar bem alicerçado na palavra de Deus, fundamentado, entender que Deus sempre vai estar do seu lado. É diferente quando você se dá as costas para Deus. Entendeu? E às vezes a gente não pensa aí, né? Se eu der as costas para Deus, por causa da vida, o que está ruim só tende a piorar. Uhum. E às vezes, quando você está lá para frente da vida, no buraco total, você começa a se questionar e às vezes você não olha para você para ter essa consciência, essa humildade, falar, não, eu estou desse jeito porque eu abandonei Deus, porque eu dei as costas para Deus. E quando as coisas cooperam para o bem daquele sistema, eu estou numa situação ruim, aconteceu isso daí, está difícil, mas Deus, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu vou continuar aliado ao Senhor, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou continuar amando o Senhor, ainda que eu esteja sofrendo. Quando você fala isso para Deus, quem é que vai se tornar o seu maior aliado nessa história? Deus precisa. A gente precisa sentir isso. Eu digo, tem maior aliado a nosso favor do que Deus? Ou se você tiver uma situação ruim e você tiver Deus como seu aliado, a situação tende, com o passar do tempo, a ir melhorando. Porque Deus vai te estender a mão e vai te socorrer. É diferente quando você está numa situação ruim dessa daí, você vira as costas para Deus. Aí você está por conta de quem? Pois é. Você está sozinho.
Isso liga de novo, irmãos, ao versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que todos nós sejamos salvos. Então, se você sabe que o propósito de Deus é a sua salvação, tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Então, quando você tem essa visão, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, vão te levar para mais perto de Deus, desde que você escolha isso. Agora, se você começar a culpar A, B, C, D, X, Y, Z para se afastar de Deus, aí realmente, irmãos, não tem o que Deus fazer. Como o Wagner fala, ele não tem mais carta na manga. Ele já deu, olha, gente, para que você seja salvo, esse é o caminho. Pois não. Não sei se eu peguei completando, mas, por exemplo, na irmã ali, eu acho que todo mundo tem um caminho. Todo ser humano na Terra tem um caminho. Deus já sabe esse caminho. Eu acho que os problemas começam a surgir quando a gente começa a negar o óbvio. É como você falou, a Simone quer se separar. Você começa já a ter problema aí para estar negando uma coisa que não é o propósito de Deus. E seria, né, a gente está casada, ela casou com você e tal. Então, assim, esse é o nosso problema do ser humano. Então, a gente começa a sair do caminho, todo mundo. Até o mesmo que não é cristão, começa a pessoa negar o óbvio daquilo que a gente foi criado para fazer. Aí a gente tem todo o problema. Se o propósito é a nossa salvação, existe um caminho. Seja ele de dificuldade ou não, mas tem esse caminho. E aí começa mesmo, a gente nega isso, sai do caminho, né? Tem esse propósito. Não, exatamente o que a gente está falando, Bruno. De novo, irmãos, tudo que a gente está falando aqui, tudo gira no quê? Você quer fazer o que Deus está chamando você para a salvação ou não? E a gente precisa entender, irmãos, eu sei que é difícil o ser humano entender isso, porque a gente quer ter o controle de tudo na nossa vida. Mas nós não temos o controle de nada, irmãos. Nada. Nós estamos aqui hoje, cai um avião em cima do prédio. Você controla isso? Não. Venezuela, o último grande desgraça lá, morreu, não sei quantas, 5.000 pessoas, né? Estava todo mundo lá, tremeu a terra, caiu um monte de edifício, tem mais de 50.000 desaparecidos. Você controla isso? Não. Mas e aí, aqueles que morreram, estavam segundo o propósito de Deus? Eles tinham, durante a vida deles, escolhido fazer a vontade de Deus? A escolha é deles, assim como a escolha é nossa. Se o prédio cair em cima da gente agora, você não controla. Mas você controla o que você fez até agora. Você tem controlado? Ou você tem culpado a Deus? Ah, Deus, a Simone separou de mim. Ah, é que o meu pai bebia. É que a minha mãe me batia. É que... Irmãos, você está, como o Caio falou, terceirizando a sua culpa. O Caio falou. A culpa é sua, a culpa é minha. Não é de Adão, não é de Eva, não é nem de Satanás. A culpa é sua. Quem escolheu se rebelar contra Deus quando era um anjo de Deus? Satanás. O que Deus faz quando a hora vem? Mas fazendo você é uma pessoa junto. O que Deus faz com você aqui não nem você. Pois é, ele já fez o que tinha que fazer, irmãos. Ele pegou o filho dele, santo, puro, sem pecado, e Deus para morrer por você. Você quer mais o quê? Não tem mais o que ele fazer, irmãos. Ah, não, Senhor, mande um outro filho seu. Ele já fez isso, irmão. Ele já fez. Então entenda, a predestinação é Deus sabe tudo que vai acontecer com você. Porque Ele é Deus. Entenda isso. Você não é nada, Ele é Deus. Eu não sei se a feijoada vai azedar daqui a pouco, isso aí. Então, eu não sei. Eu não sei. Tomara que não. Tá bem cheirosa a feijoada. Tomara que não. Ô, Júlio, você viu que você falou isso até no deserto ali? Tá vendo aí, ó? Tá, mas e se ela azedar? Eu não tenho controle sobre isso, tem?
Não tenho. Então, eu não tenho controle sobre ela azedar ou não, mas e se ela azedar? Eu vou morrer de fome? Eu vou falar, nossa, Deus, não tem mais feijoada, eu não tenho mais salvação. Tem, vai lá, compra o frango assado, compra pão com mortadela, não sei. Ou seja, é aquilo que a gente está falando, irmãos. O que você vai fazer com aquilo que você não controla? É porque na salvação não tem